Os 4 livros que me transformaram no início da minha jornada. Olá, Yogi. Namastê. Seja bem-vindo a esse canal. Eu estou Vivi Matos, professora de Yoga e de autoconhecimento, e espero poder estar te auxiliando nesse processo, nessa jornada que chamamos de vida. Senti de iniciar esse processo aqui, né? Até mesmo esse canal aqui no YouTube, está sendo também uma grande novidade para mim, até para estar aparecendo aqui. Eu acho até engraçado pelo fato de que parece que eu estou falando sozinha. É como se, né, eu falasse em voz alta, com meus próprios pensamentos. Mas que seja uma jornada tranquila, leve. E eu fico muito, muito agradecida de você estar aqui comigo. E o primeiro livro que eu trago para vocês foi o primeiro livro que eu li. Confesso até que foi pela Gabi Pugliese. Ela tinha indicado, ela já tinha sua jornada, né, de autoconhecimento, de espiritualidade. Eu estava num processo também de se descobrir, e aí ela apareceu nos stories indicando esse livro, e ela compartilhou uma página e ressoou tão grande comigo, e eu falei assim, caraca, quero esse livro, né? Chamou muito assim forte para mim, e foi assim o ponto, a chave, né, que virou toda a forma de eu ver o mundo, de eu entender sobre quem eu sou, que é o livro 10% Mais Feliz. Esse livro é uma história real, né, de um jornalista e que ele vive, né, o seu processo de autoconhecimento. Ele vai para um retiro de 9 dias, e ele vai compartilhando desde quando ele era mais cético, né, até ele ter esse despertar. Então você vai despertando junto com ele, vai entendendo as emoções, o ego. Então é um livro assim que acrescenta muito, principalmente para quem está começando nessa jornada de autoconhecimento e espiritualidade. E o outro livro que eu li foi um livro que me transformou na parte de merecimento. Ele fala sobre o ressignificar, né, o seu olhar para o dinheiro. E isso abre muitas portas, porque vê as crenças, né, os padrões que a gente repete, até mesmo nas nossas falas, nas nossas ações no dia a dia, sobre, né, essa relação com o dinheiro. Então, é o segredo da mente milionária. Isso daqui ele traz muitos insights, muitas frases que eu até fui marcando assim em papelzinhos, colando na geladeira para que eu pudesse ficar lendo, né, aquelas frases e criando uma nova visão com relação ao dinheiro. Então esse daqui é o segundo livro, maravilhoso. O terceiro livro, eu não tenho ele aqui físico, né? Eu li através da internet. E foi assim um dos livros que eu mais me emocionei a respeito de se ver muito naquele livro. Ele conta a história de um cavaleiro que ele estava tanto identificado com o seu trabalho, querendo cumprir, né, o seu papel como cavaleiro, como, né, protetor ali do castelo e tudo mais, que ele foi ficando cada vez mais tempo com a armadura, até o ponto que a mulher sentada na mesa do jantar com ele falou: eu não sei mais quem é o meu marido, eu não sei mais como é o seu rosto, de tanto que você fica com essa armadura. Ou você tira ela, ou então você vai perder a sua família. E isso mexeu muito com ele, ao ponto daí que ele foi, né, para tentar tirar a armadura, só que a armadura estava enferrujada. Então, ele se desesperou e ele fala: Meu Deus, eu preciso de ajuda para tirar, porque senão vou perder toda a minha família, né? E aí nisso indicam um mago que mora na floresta para que ele fosse lá conversar com ele. E ele fala que ele precisa passar por uma jornada para ir tirando cada parte da armadura. E isso faz com que a gente perceba o quanto a gente vai criando, né, essas barreiras, essas armaduras no dia a dia, e vai impedindo que a gente tenha conexões com as pessoas, né? Ou até mesmo com os lugares, né, as experiências da vida. Então esse livro assim, ele é muito profundo, eu sempre indico ele em aula, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Então,
esse precisa preparar o coração para ler. Mas ele, assim, depois que você termina de ler, você se torna uma outra pessoa. E, por último, eu posso dizer assim que ele começa a ficar um pouquinho mais desafiador para ler. Porque esse livro aqui, ele traz muito mais profundidade nos assuntos delicados que a gente tem, né? Desde a parte dos pensamentos, das emoções, dos bloqueios. Ele aborda também até a questão da morte, de Deus. É um livro muito profundo. Não tem como você ler assim, como você lê uma história. É um livro que você precisa realmente estudar ele, né? Porque é um livro assim de realmente de autoconhecimento e vai trazer várias formas de você se ver, né? Que é A Alma Indomável. Esse livro eu demorei bastante para ler ele, porque ele cada frase é um tapa na cara. Então, precisa preparar também o coração para estar lendo esse livro aqui. E esses são os 4 livros que eu deixo de indicação para vocês. São livros assim que realmente eu carrego no meu coração. Meus alunos estão até cansados de ouvir sobre eles, porque eu falo, todo mundo que está iniciando nesse processo de autoconhecimento precisa estar lendo eles, porque eles são ponto de virada, né, de chave assim para a vida. Se você gostou ou se você já leu algum desses, deixa aqui no comentário, compartilha comigo, ou até mesmo se depois você lê, você quiser voltar para me contar, eu vou ficar muito feliz com essa troca. E curte se você gostou, né? E compartilha com alguém que gosta de ler ou então que está iniciando nesse processo, nessa jornada de autoconhecimento que você sente que vai fazer bem para ele. Agradeço muito você estar aqui comigo e seguimos essa nova jornada de compartilhar neste canal. Namastê!